Good morning, bom dia. My name is Antônia, meu nome é Antônia. Welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Good morning, teacher. Good morning, Antônia. Good morning, everybody. Bom dia a todos. Good morning, teachers, students. Bom dia, alunos, professores. Eu sou o Ed, eu vou fazer a intermediação aqui. Então, tudo que vocês escreverem no chat, eu vou estar lendo e passando para a professora Antônia. Ok. Bem, vamos começar aí dando uns recadinhos, né? Já avisei lá no início do bimestre que nós vamos usar a apostila do aluno. Eu sempre leio o chat, vejo o que vocês escrevem, tanto aqui no Centro de Mídias, quanto no YouTube, no Face e nas outras canais do Centro de Mídias genérico que tem aí, né? E alguns alunos disseram que eles ligaram na escola e não têm a apostila, tá? Então, como essa aula já estava preparada, já há uns 15 dias, eu não consegui colocar o QR Code lá no final para vocês acharem. Então, eu coloquei aqui no Flipchart o endereço que você pode achar lá no Google, tá? Então, você vai colocar www.educacau.spgov.br/currículo paulista/educação infantil, ensino fundamental, materiais de apoio. E aí você baixa a sua apostila, você tira print, eu não sei qual é a sua melhor maneira de fazer aí, tá certo? Então, enquanto você arruma seu material, né, eu vou conversando aqui com os professores e para a gente começar a nossa aula. Então, eu queria primeiramente agradecê-los a participação de vocês no chat, que é de fundamental importância. E ontem, assistindo a aula de ciências, né, preparando a minha aula, eu estava assistindo a aula de ciências do professor Edjoel. E ele falou uma frase que eu achei bem interessante. Eu falei, avisei para ele, amanhã eu vou usar essa frase na minha aula. Ele disse assim, que aqui no Centro de Mídias, a nossa aula é um geral, nós damos todo o conteúdo. E que cada escola tem a sua particularidade, né? Cada escola tem o seu ritmo. Então, o professor, que eu achei essa frase bacana, bonita, o professor, ele é a ferramenta fundamental para pegar essa matéria que nós damos aqui e adaptar de acordo com a sua realidade. Então, cada escola tem a sua realidade, cada aluno tem a sua realidade, cada professor tem a sua realidade. Isso aqui é apenas um norte, né? E aí vocês vão pegar o nosso PPT, vocês podem trabalhar uma parte, pode trabalhar todo, pode incrementar, fazer o que vocês quiserem, trabalhando de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu aluno, tá certo? E por isso que eu quero agradecer, porque nós estamos fazendo um trabalho fantástico aí nesse tempo de pandemia. Eu tenho visto trabalhos maravilhosos dos professores e eu tenho aprendido bastante, principalmente na área tecnológica, ok? Então, agora vamos lembrar aos alunos, tá? Que a nossa aula já vai começar. Eu espero que vocês tenham arrumado o nosso material aí, tudo certinho. Vocês terão 15 interações, então são 15 interações no dia. Então, organize isso bem direitinho para você poder interagir em todas as aulas, tá? Para começar a nossa aula, eu tenho uma surpresinha, que é nós vamos ler as habilidades, né, primeiro. Então, você lê para mim a habilidade? Sim, vamos lá. Habilidade 9, selecionar em um texto a informação desejada com o objetivo de leitura. Habilidade 11, participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. Habilidade 14, produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado, linha do tempo, timelines, biografias, verbetes de enciclopédias, blogs, entre outros. E a habilidade 15, construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares, formas no passado, preposições de tempo, in, on, at, e conectores and, but, because, then, so, before, after, entre outros. E as estratégias de leitura, reading strategies, skimming and cognates. Quanta coisa, né? Bom, não esqueçam que nós estamos nos preparando para produzir uma redação até o final do bimestre. Então, dar print e deixar o caderno em ordem é muito importante. Então, agora nós vamos assistir um vídeo e vocês, quando terminar de assistir o vídeo, o que você vai fazer? Você já vai escrever lá no chat qual é o assunto do vídeo, sobre o que nós vamos falar. E não esqueçam de girar o seu celular, né, para ver na horizontal, para ele ficar maior. Tá? Porque às vezes vocês falam, não estou vendo, mas gira ele, depois você volta e vê a tela menor para você interagir. Então, nós vamos voltar daqui um minutinho, ok?
6:15 again. Time to get up. I get up every day at 6:15. Then I brush my teeth. I take a shower. After that, I get dressed. Next, I have breakfast. And finally, I leave to work. Hello, I'm here to talk about my morning routine, so let's go. I wake up 8:30, so I check my social media and talk with my friends. After that, I go to the bathroom and take a shower and brush my teeth. So I put my uniform to go work. After that, I have a breakfast with some milk, bread, and a little bit of coffee. So finally, I check my emails to see what I have to do at work this day. So I take everything and leave home at 10 o'clock. Eu queria agradecer ao professor João Franco, de inglês, que fez esse vídeo para mim, e a Gabriela Januário, que me ajudaram na aula de hoje. Então, qual é o assunto que eles falaram, Ed? A Glenda, a Maria, o Luiz Henrique, a Heloísa, a Anessa e o Peng responderam que é a rotina da manhã. A Isabelle também, que é a rotina deles. Então, olha aqui a pergunta. Essa pergunta estava na aula passada, tá? What is it about? It's about daily routine. É sobre a rotina diária deles, tá certo? Então, esse vocabulário eu estou trabalhando exaustivamente, porque é o nosso objetivo da nossa redação, é falar sobre a nossa rotina diária, ok? Então, vamos lá, por favor, diretor, coloca ali na tela para mim. Nós temos ali um exercício, tá? Que nós vamos produzir uma redaçãozinha. Ali tem um texto que ele está desfragmentado, são em pedaços. Então, você vai colocar a letra relacionada a cada parte da construção do texto. Então, olha lá, letra A, topic. Você vai ter 1 minutinho para responder isso, tá? E você já põe no chat com todas as letras para não perder sua interação. Ah, é o topic. É o quê? É a introdução do texto. Então, olha lá, verifica, coloca a letra A. Qual é a parte que você acha que é a introdução do texto? The body, o corpo, é o meio do texto, tá certo? Close statement, é o fechamento do texto. O texto, geralmente, tem de 4 a 5 parágrafos, né? O início, o final e o meio do texto, que pode ter de 2, 4, 2 ou 3 centro, meio de corpo, tá? Isso depende muito da sua redação, mas a estrutura geralmente é essa, tá? São de 4 a 5 parágrafos. Então, você tem 1 minutinho aí para colocar a letra. Qual é a introdução, que é o tópico, o body, que é o corpo do texto, é o meio do texto, e o close statement, que é o fechamento do texto, que é a parte final. Tá certo? Vai ficar aqui na tela, você tem 1 minutinho e já volta no chat colocando as letras certinho ali para a gente aprender aí como que escreve um texto, ok? E agora, o que eles responderam, Ed? Olha, tem bastante aluno respondendo, eles estão bem divididos, viu? Ah, é? A Júlia respondeu, vou citar alguns porque tem bastante participação. A Júlia respondeu B, C e A, a sequência. O Richardson e o Felipe CAB, a Natália também. E a Ana Vitória ACB. Então, eles estão bem divididos aí nessa sequência, professora. Ok. Na outra aula, eu vi o aluno falando assim, puxa, eu respondo no chat, ninguém fala meu nome. O professor Jonas falou que na aula tinha 35 mil alunos respondendo. Aí fica difícil de achar, né, dar o nome de 35 mil alunos. Tá? Então, a gente procura sempre pegar ali quem está passando mais próximo para pegar a resposta. Agora, o diretor vai colocar a resposta no Flipchart, na tela, tá? Na sequência, olha lá. C-A-B, essa era a sequência, tá corretinho aqui o aluno que respondeu C-A-B. Agora, eu vou mostrar para vocês aonde está as frases que mostram que é o tópico, que é o body, que é o corpo do texto, e o close statement. Pode voltar, diretor? Gente, eu não falei antes, tá? Mas esse texto está aqui no caderno do aluno, na page 41, página 41, é esse aqui, ó. Tá? Eu não quis falar para vocês não acharem a resposta, tá? Mas vocês podem acompanhar por aqui. Então,
Se vocês olharem lá no exercício, que mostra que é o tópico, está escrito assim, ó. A letra C. Sometimes it meat, fish, cheese, Na segunda linha ali, ó, after dinner. After dinner. Essa palavra já mostra que é o close statement, que é o fechamento. Tá certo? No segundo recorte ali, I get up. Olha a palavra I get up. Mostra que você está acordando at 7 o'clock. Então, essa daí é o tópico. E a letra 3, a letra B, ali embaixo, que ele fala when I get home to school, quando eu volto para a escola. Né? Então, isso já mostra que é o meio do texto. Tá certo? Então, ficou o quê? Deixa eu ver aqui. A terceira, when I get home. Quando eu volto para casa. Então, essa aqui é a sequência, C-A-B, tá certo? Então, ali era o começo, o tópico, o body, o meio da redação e o close statement, o fechamento. Então, a redação de vocês tem que ter essa estrutura, começo, meio e fim. Então, acho que deu para matar aí, né, como vai funcionar a nossa redação. Tem até um aluno que perguntou para que essa redação, professora, mas quando a gente faz a redação, a gente escreve, a gente acaba ativando esse vocabulário, a gente coloca em prática, né? Isso, essa redação é para você praticar aquilo que você aprendeu. Porque não adianta só a gente aprender a gramática, a gente tem que colocar ela em prática, em uso. E quando eu vou usar? Quando eu vou escrever. Você não sabe em que momento você vai usar isso. Né? E se de repente você encontra alguém, essa pessoa, mas isso nunca vai acontecer, a gente não sabe. E você precisa falar de você. Isso é um ótimo momento para você ativar o seu conhecimento prévio, ok? Então, agora, nós vamos fazer o skimming, tá? Que lembra o que era? Era uma leitura rápida do texto. A gente olhava a imagem para fazer um levantamento de hipóteses sobre o assunto, batia com o título para ver se a minha hipótese estava correta. Aí, fazendo tudo isso, eu tentava descobrir qual é a minha ideia geral do texto. Então, nós vamos fazer o skimming, vocês vão ter 1 minuto para fazer isso. E além do skimming, eu vou falar um pouquinho do scanning, que é outra estratégia de leitura que nas próximas aulas eu vou me aprofundar. O scanning é uma leitura mais detalhada do texto. É quando a gente procura informações específicas. E o que a gente usa? A gente usa os cognatos, que são as palavras parecidas com o português, que tem a mesma raiz. Eu uso os textual clues, que são as pistas textuais, que podem ser sinônimos e antônimos, pode ser uma pontuação, o tempo verbal, se a frase está escrita no presente, no passado, no futuro, também ajuda. Isso são pistas que nos ajudam a compreender o texto. Então, agora, esse texto vai ficar 1 minutinho na tela e eu quero que vocês busquem algumas informações, tá certo? Por exemplo, o horário que o personagem descreve o que ele está fazendo. Tá? Então, quais são os horários que ele descreve a rotina dele? Então, presta atenção nesse ponto aí, nesse tópico. O assunto que ele está falando, sobre o que ele fala. Tá? Então, quando você voltar no chat, você tem que me dar essas 3 informações. Qual que é o assunto que está se tratando no texto e quais são as 3 atividades, 2, eu acho, que ele descreve. E olha, presta atenção nos horários. Lá naqueles horários, quando ele fala horário, lá está a atividade do personagem. Acho que ficou bem claro, né? O minha comanda? Então, você que localiza quais palavras exatamente, professora? Eu quero que eles localizem as ações que eles fazem naquele determinado horário. As ações estão próximos à hora. Nossa, dica maior que essa, né? Agora sim. E aí você vai usar as estratégias de leitura para descobrir o assunto e localizar essas 2 informações. Quais são as atividades que eles fazem próximo daquele horário que está lá. Ok? Voltamos daqui a pouco. Bom, eu acho que foi fácil dessa vez, não foi, Ed? O pessoal começou a responder agora, mas o pessoal pode continuar respondendo, eu acho que ainda está aberto o chat, mas a gente tem as perguntas bem variadas também, de novo. Ah, sim. Então, qual é o assunto do texto? Então, a Maria respondeu rotina mesmo, a Evelyn mesmo respondeu rotina. E
já quer que fale também das Pode. respostas? Não. E, pessoal, o Ed falou que vocês estão respondendo em português. Comecem a praticar. Daily routine é uma vocabulário que acho que tem 3 aulas que nós estamos trabalhando. Vocês já sabem o que é daily routine, rotina diária. Então, qual foi a primeira? Qual a primeira atividade que foi mencionada? Eles não colocaram bem na ordem, né? O Thiago disse, I take a shower. Aí a Ana Clara colocou em português, levanta às 7, nada às 5 da tarde. A Sofia Matos, go swimming, go to school. Aí, e algumas, as respostas das respostas estão em português aqui. Ele vai ao banheiro também. E depois o pessoal começou a responder sobre a rotina. Routine, daily, acho que teria que ser ao contrário, né? Daily routine. Muito bem. Então, agora o diretor vai colocar lá na tela a primeira resposta. Olha lá. What is it about? It's about daily routine. Isso daí eu já tinha começado no início da aula. Então, é sobre rotina diária, né? A próxima, por favor, diretor. Olha lá. What time does he ou she get up? Eu coloquei he ou she porque lá não fala se é homem ou mulher, tá bom? Então, pode voltar aqui que eu vou explicar para eles, diretor, a questão do responder. Olha aqui. Isso aqui é só uma dicasinha, viu, gente? Ó, aqui é o sujeito da oração, tá? Eu não sei se é homem ou mulher, eu vou continuar com he ou she. O que vem antes do sujeito, eu corto, ele não aparece na resposta. Eu vou pegar o verbo que está aqui. O verbo da pergunta vai ser o verbo da resposta. Aqui é terceira pessoa, eu vou colocar o S. E lá eu vou colocar o resto da resposta. At 7 o'clock. Ok? Isso aqui ajuda vocês a responderem, tá? He or she get up at 7 o'clock. Ok? A próxima pergunta, por favor, diretor. Olha lá. What time does he or she have a shower? A que horas ela toma banho, né? Então, aqui, novamente, por favor, diretor. Aqui eu coloquei esse traço, mas está errado, tá, gente? Ó, o sujeito da oração. Eu não sei se é homem ou mulher, então vou continuar com os dois, tá? O que vem antes do sujeito eu corto, não aparece. E vou usar aqui, no caso, o verbo have. Aqui é a terceira pessoa, não vai ser have, vai ser has. She has a shower. Agora eu não lembro a hora. At 7 o'clock. 7 o'clock. Tá? Então, olha lá, o sujeito da pergunta e da resposta. É a terceira pessoa, eu tenho que fazer a mudança do verbo. E o restante do complemento da oração. Tá? Então, é assim que vocês têm que responder. E com o tempo, gente, vocês vão praticando, vocês vão aprendendo a dar resposta completa, tá certo? Pensando na nossa redação, nós temos um vocabulário aí. Esse vocabulário nós também já trabalhamos. Ele vai ficar ali na tela. Tem os verbos ali de ação que eu não vou falar. Você vai enumerar a sequência dos verbos. Então, vamos lá, diretor, põe na tela para eles verem. E dá print, viu, gente? Então, olha lá, o reloginho. Tá? Relógio vai representar o quê? Qual é o verbo que mostra que aquele relógio é de acordar? Então, você vai lá e coloca número 1 naquela sequência. 2, o rapaz ali, na imagem, parece que ele está acordando, levantando. Qual é o verbo que fala, que descreve acordar, tá? O 3, tem um pessoal ali na mesa comendo. Qual é o verbo relacionado a... E é tudo no período da manhã. Qual é o verbo que nós usamos para descrever a ação de tomar café, tá? Então, você vai ter 1 minuto aí para você numerar e ter uma ideia de como vai funcionar a sua redação. Esse é o vocabulário para a sua redação. Acho que 1 minutinho dá, né, Ed? Eles têm que colocar o verbo já ou eles já colocam a sequência, professor? Só coloque a sequência porque eu acho que fica mais fácil, tá? Porque é um exercício com 8 imagens, para não ficar escrevendo o verbo, não vai dar tempo, só coloca uma numeração, tá bom? Ok? Então, nos vemos daqui a pouquinho. Lembrando vocês que esse exercício está lá na página 42, Fortitude da apostila de vocês. Tá? E na aula anterior eu falei, vai falando aí no período o que você faz in the morning, in the afternoon, in the evening. Esse exercício já estava lá. Agora nós estamos pegando aquelas suas possíveis respostas, né, e colocando aqui para você ter uma ideia de como seria a sua futura redação. E aí, o que eles responderam, Ed? Teve bastante interação, o pessoal respondeu com número, mas teve gente que foi bem rápida e conseguiu colocar os números e colocar os verbos também, né? Então, a Joana mesmo, ela responde 1, wake up, 2, get up, 3, have breakfast. Acho que ela colocou, na verdade, na ordem, né? Wake up, deu a segunda? Ela colocou get up,
depois have breakfast, e aí depois elas não colocou. O Nicholas colocou 2 get up, 3 have breakfast, 4 take a shower, 5 wake up, 6 go to school. E o Lucas respondeu com a sequência numérica. Ele colocou 6, 2, 5, 4, 7, 8. E aí 6, 2, 5, 4. 7, 8. E teve bastante gente respondeu 6 com a primeira e depois começar a ficar diferente aí. Assim eu até acho mais difícil. Eu acho mais difícil quando responde assim no chat, né, para pegar a sequência. Então vamos lá, vamos verificar a sequência se o, como ele chama? Eu acho que é Lucas. Se o Lucas acertou, vamos verificar se o Lucas acertou? Olha lá. 6, go to school. Eu leio e você traduz? Pode ser. 6, go to school. Ir para a escola. 1, wake up. Acordar. 4, take a shower. Tomar banho. 2, get up. Levantar. 3, have breakfast. Tomar café da manhã. 8, watch TV. Assistir TV. 7, have lunch. Almoçar. 5, brush teeth. Escovar os dentes. Isso. Falando uma coisa, agora que eu vi um verbo ali, surgiu uma discussão assim entre a gente sobre a questão do I have breakfast, I eat breakfast. Lembra? Isso. Né? Vou até falar aqui, aproveitando o gancho, desse termo aqui. I have breakfast e I eat breakfast. Então, os dois termos, gente, não estão errados. Só que, por exemplo, I have breakfast é o mais usado. Então, existem palavras que a gente usa, frases e expressões que a gente usa com muita frequência, né? E I eat breakfast, ele caiu, vamos dizer que caiu em desuso. A gente não usa mais com frequência. É igual falar assim, eu vou tomar o meu desejum. A gente não fala isso, né? Eu vou tomar o café da manhã. Então, é a mesma coisa, não é errado eu usar o eat. Né? E se eu não estou enganada, eu acho que isso aqui, o I eat breakfast, é mais usado nos Estados Unidos, não é? Eu já vi nos dois lugares. Talvez seja a intenção também, né? Quando você quiser enfatizar que você vai comer, ou você quiser enfatizar a ação de tomar café da manhã. Né? Então, assim, as duas formas não estão erradas. E eu quero deixar bem claro, alunos, é quando eu falo de breakfast, não é eat, não é no sentido de comer. I eat lasanha, eu como lasanha. Aí você está certo, é o verbo, é eat mesmo. I eat pasta, eu como macarrão, o verbo é esse. É só na questão do breakfast, tá? I have breakfast, eu tomo café da manhã. O mais comum que a gente mais vê é esse aqui. I eat breakfast, a gente vê nos livros e tudo, mas a gente não usa mais com tanta frequência, tá? É só para ter aí uma noção, ok? Agora, nós vamos colocar ali, o diretor vai colocar no Flipchart, na tela. Esse exercício era o exercício da aula passada, que seria o homework de vocês. Last class homework, o último exercício da lição de casa. Então, possible answer seriam as possíveis respostas. Pessoal, dê print, que isso vai ajudar você a fazer a sua redação e a corrigir o exercício da página 42, 42, ok? Eu pergunto e você responde? Pode ser. Tá. What's your name? My name is Ed. Qual é o seu nome? Meu nome é Ed. What time do you get up? I'm sorry. What time do you wake up? I woke up at 6 o'clock. Que horas você acorda? Acordou. Eu acordei às 6 horas. What did you do after taking a shower? I had breakfast. O que você fez depois de tomar banho? Eu tomei café da manhã. What time did you go to school? Que horas você... I'm sorry. I went to school at 7 o'clock. Que horas você foi para a escola? Eu fui para a escola às 7 horas. Isso, muito bem. E dá uma diferença de wake up e get up. Tem uma diferença aí, tá, gente? Wake up é a hora que você, vamos dizer assim, para ficar uma coisa mais fácil, é a hora que você abre seus olhos, né, Ed? Wake up. Wake up. Né? Então, eu abri meu olho, eu wake up, eu acordei. Get up é a hora que você põe os seus pés no chão. Acho que ficou fácil essa explicação, né? Eu acordei, abri meus olhos, eu acordei. E get up é a hora que eu me levantei, a hora que eu
sair da cama é get up, tá certo? Então, tem essas duas diferenças aí, que é para ficar bem claro. O wake up é acordar, na hora que você abre os seus olhos, e o get up é na hora que você levanta. Então, agora o diretor vai colocar a outra questão ali, que também faz parte das lições da correção da aula passada. Last class homework é o exercício da aula passada, possible answers, possíveis respostas. What time did you have lunch? I had lunch at 12 o'clock, at midday. Que horas você almoçou? Eu almocei às 12 horas ou ao meio-dia. Aqui, na próxima, são as possíveis possibilidades de resposta, tá? What did you do after lunch? I watched TV after lunch. I helped my mom and I washed the dishes. O que você fez depois do almoço? Eu assisti TV depois do almoço, eu ajudei minha mãe e eu lavei os pratos. Muito bem. What time did you go to bed? I went to bed at 11 o'clock. Que horas você foi para a cama? Eu fui para a cama às 11. Muito bem. Eu acho que agora nós ajudamos bastante, né, Ed? Sim, sim. Com a correção do exercício. Esse é o vocabulário que você precisa para montar a sua redação. Então, se você não deu print conforme eu pedi, dá um print novamente, corrija a página 42, que está aqui, eu vou até mostrar para vocês, que vai facilitar. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tá esse exercício aqui, ó. Eu me baseei nesse aqui e nesse aqui, ó. Nesse aqui de baixo, ó. Que são as 3 partes do período do dia. Tá certo? Então, completa isso aqui, que isso vai te ajudar a montar a sua redação, tá certo? Para quem chegou agora, nós estamos trabalhando daily routine, sobre rotina diária, né? Sim. Então, se perdeu a aula, organiza o seu caderno bonitinho para você dar uma continuidade na aula e conseguir fazer a sua redação. Próximo slide, diretor, por favor. Agora, aqui tem a redação inteira. Se vocês prestarem atenção, eu sempre explico da seguinte forma para o meu aluno. O que é uma redação? Eles são várias respostas, né? Você tira as perguntas e deixa só as respostas, aquilo ali se torna uma redação. Uma redação, como eu posso dizer, crua, né, Ed? Crua, limpa, sem nada, tá? Dá um print aí para você te ajudar também. Então, olha lá, my name is, pontinhos, ali você coloca o seu nome. I woke up at. Então, nós estamos trabalhando passado, então por isso que toda a estrutura está no passado ali. Que era a da aula passada era passado, tá? Então, por isso que ela está nessa estrutura. E nós estamos corrigindo o exercício da aula passada. I had breakfast. Quer traduzir? Eu tomei café da manhã. I went to school at 7 o'clock. Eu fui para a escola às 7 horas. I had lunch at 12 o'clock. Eu almocei às 12 horas. Or I had lunch at midday. Eu almocei ao meio-dia. I watched TV after lunch. Eu assisti TV depois do almoço. I helped my mom after lunch. Eu ajudei minha mãe depois do almoço. I played video game after lunch. Eu joguei videogame depois do almoço. I watched the dishes. Eu lavei os pratos. Aí eu falei watched, I washed the dishes. Eu lavei os pratos. I went to bed at 11 o'clock. Eu fui para a cama às 11 horas. Ok? Vocês viram como é fácil? Né? Não é difícil você produzir uma redação. Você precisa saber o vocabulário e conhecer a estrutura. Pensa numa pergunta, né? Pensa mentalmente numa pergunta e coloca a resposta e tira a pergunta e coloca outras juntas, ali já vai formando uma redação. Né? Eu acho que ficou bem claro, né, Ed? Sim. Essa que a gente acabou de fazer, ela está no passado, né, professora? Está no passado, que era o exercício da aula anterior. Daqui a pouco, nós vamos ter uma explicaçãozinha da próxima lição que nós vamos ter. E no início da aula, eu expliquei como que a sua redação tem que estar. Ela tem que ter começo, meio e fim, tá? Então, o que eu fiz de manhã, o que eu fiz na hora do almoço e o que eu fiz à tarde. Por isso que eu dei aquela introduçãozinha. Agora, nós vamos colocar ali uma curiosidade, tá? Que são 2 preposições que nós usamos com hora. Uma é preposição, a outra não é. Então, olha lá, at. Você vê que ali na hora sempre tem at. I get up at 6 o'clock. Eu acordo às 6 horas. I have a shower at 6:15.
Eu tomo banho às 6h15. I have breakfast at 6:30. Eu tomo café da manhã às 6h30. Então, quando a gente vai falar de horas, e eu tenho uma hora exata, eu uso a preposição at, tá? Então, assim, eu acordo tal hora, eu tenho certeza, todo dia eu faço aquela atividade naquele determinado horário. Então, eu uso a preposição at. Agora, quando eu não tenho certeza, eu acordo às 6, 6h10, 6h15, 6h20, não tenho um horário exato, eu uso esse advérbio aqui. Pode colocar? Around, por volta de. Refers to an approximate time, se refere a um tempo aproximado. Olha lá, ao invés de eu usar o at, que é um horário que eu sempre faço aquela atividade, eu coloco around. I get up around 6 o'clock. Eu acordo por volta das 6 horas. Então, pode ser 6:10, pode ser 6h10, 6:20, pode ser 6h20. Então, não é uma hora exata. I have a shower around 6:15. Eu tomo banho por volta das 6h15. Então, olha, pode ser que eu acorde atrasado, né? Não tenho o horário certo. Aí eu tomo banho 6:20, 6h20, 6:30, 6h30. E I have breakfast around 6:30. Então, eu tomo café por volta das 6h30. Às vezes 6:35, às vezes 6h35, às vezes 6:40, às vezes 6h40. Então, é por volta de, ok? Então, gente, o que nós aprendemos hoje? Falar sobre rotina, né? Usamos vários verbos de ação que descrevem rotina. Qual é o tempo verbal que a gente usa para descrever rotina? Pode colocar na lousa, por favor, no flip chart, na tela. We use simple present to talk about habits, routines e preferences. Então, nós usamos o presente simples para falar sobre atos, rotinas e preferências. Mas nós vimos o passado hoje, professora. Sim, nós estávamos corrigindo o exercício da aula anterior, que é para o aluno conseguir completar a apostila dele, tá? Ah, não é que a aula de hoje é passado. Não, nós estamos corrigindo o exercício da aula passada, porque o nosso objetivo é voltar novamente no vocabulário e enfatizar os verbos de ação para criar a nossa redação. Agora, nós temos o quê? Nós temos um desafio. O que é? Partindo do exemplo do texto que está na página, let me see, 41, na página 41, você vai reescrever a sua composição, falando da sua rotina, usando o presente e usando os verbos de ação da aula de hoje que você deu um print. Se você esqueceu de dar print depois, você vai lá na sede e olha os PPTs que estão lá e completa o seu caderno, né? Porque também o bimestre está terminando, né, Ed? Sim, tá bem na época de prova né? já. Tá bem na época de atividade e eu não sei como vai ser a abordagem do seu professor, isso pode te ajudar. Então, pode colocar no PPT, por favor, diretor? O que você vai fazer? Você quer ler em inglês e eu traduzo? Write about your daily routine. Escreva sobre a sua rotina diária. Describe what you do in the morning, Escreva o que você descreva o que você faz de manhã, afternoon, à tarde and evening before you go to bed. e depois e à noite antes de você ir para a cama, ok? À noite antes de você ir para a cama. Então, esse é o desafio de vocês. Vocês vão pegar a redação, aquelas frases que vocês colocaram na página 41, e vocês vão fazer uma redação, como a gente fez aqui, crua, tá? Só as frases, uma embaixo da outra. Que depois, na próxima aula, nós vamos incrementar essa redação. Então, gente, vocês estão vendo que a gente está indo passo a passo? Nós aprendemos o vocabulário, nós aprendemos a estrutura no passado, hoje nós estamos vendo a estrutura no presente, vimos novamente o vocabulário, os exercícios, eu corrigi o exercício do caderno para te ajudar, tá? Porque o nosso objetivo é montar um textinho. Ah, meu texto só tem 4 linhas? Não tem problema. Olha o quanto você escreveu. Ah, meu texto tem 5 linhas? Não tem problema, tá? Depois, quando você for aumentando o seu vocabulário, você pode ir reescrevendo esse vocabulário, ok? Então, vamos lá? Vamos ler What did you learn today? O que você aprendeu hoje? Talk about my routine. Falar sobre a minha rotina, Strategies. estratégias.
Reading strategies. Estratégias de leitura. Nas estratégias de leitura, eu abordei o skimming, né, que é a leitura mais superficial, para saber o assunto, que vai ler o texto, descobrir através da imagem, através do título. Depois nós fizemos o scanning, que na próxima aula nós vamos nos aprofundar, né? O cognates. Os cognatos. Prepositions at and around. Preposições. Quem não... At e around. Os questions answers, perguntas e respostas, né? Vocabulary about daily routine. Vocabulário sobre a rotina. E simple present. Que é o presente simples. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Arrume o seu caderno do aluno, né, que talvez você tenha que entregar. E nos vemos na próxima semana. E eu quero ver a redação de vocês. É isso aí. Então tá, até mais, pessoal. Bye, bye. See you.